Saudações! Vamos falar sobre uma análise breve da conjuntura brasileira, bem como perspectivas. Bom, como está a situação do país? Péssima, péssima, horrível. Mas como assim? Bom, do ponto de vista estrutural, a participação da indústria na economia brasileira chegou a quase 40% no fim dos anos 1980. Hoje é de cerca de 18%. E a agricultura representa 5% do PIB. Então nós temos a participação da agricultura no PIB mais típica de países atrasados, como os da África, né, subdesenvolvidos, do que de nações economicamente ricas. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, a participação da agricultura no PIB é 0,9%. Esse é o tamanho do agronegócio americano. Na verdade, agronegócio é uma falácia. É uma falácia. O que é agronegócio? Agronegócio é uma palavra inventada para tentar fazer parecer que a participação da agricultura na economia é maior do que é de fato. Então o que eles fazem? Eles consideram um agronegócio não apenas a agricultura, como a produção ajusante e a montante. Como assim a montante? A montante são os insumos necessários para a agricultura. Indústria de adubo, de máquinas agrícolas, de implementos. E a jusante é a comercialização de grãos, o transporte, o beneficiamento, a agroindústria. Então, os malandros consideram essas atividades que não são primárias como se fossem parte da agricultura. Por isso, a Confederação Nacional da Agricultura chegou ao dado ridículo de que 23% da economia brasileira depende do agronegócio. Não. O dado internacional, que é o que todo mundo aceita, o Brasil não é uma jabuticaba, é 5% do PIB. A agricultura representa, a agropecuária representa 5% do PIB. Ok? Esse é o valor real. Agora, que a nossa indústria represente apenas 18%, isso é trágico, porque não temos a mínima condição de autonomia, de soberania, de desenvolvimento, presente e futuro, com a participação tão baixa da indústria na economia brasileira. Mas o que levou o Brasil a cair de quase 40% para menos de 20% de participação da agricultura no PIB? Eu explico para vocês, a Lei Candir. A Lei Candir é a principal responsável pelo nosso atraso e é basicamente a grande responsável pela nossa desindustrialização, a nossa reprimarização. O que é a Lei Candir? A Lei Candir, ela prevê que a exportação, repare bem, exportação de produtos não manufaturados, prestem bem atenção, produtos não manufaturados, commodities e matérias-primas, não paga imposto. Quer dizer, então se a pessoa produz soja e ela é industrializada para gerar emprego no Brasil, renda no Brasil, desenvolvimento no Brasil, a pessoa vai pagar imposto. Mas se vende a soja para os chineses fazerem ração para porco, aí ela não paga imposto. Então é mais vantajoso você exportar a soja para alguém fazer ração para porco. A mesma coisa vale para o milho, a mesma coisa para o sorgo, para o algodão. O algodão é trágico, porque ao invés da gente transformar o algodão em fibra, né? Fibra em fio, fio em tecido, tecido em roupa, e gerar muito emprego, toda uma cadeia produtiva de desenvolvimento, renda e progresso, não, a gente exporta matéria-prima para Bangladesh, por exemplo, transformar em roupa barata e exportar para nós. Quer dizer, a Lei Candir é o mais completo absurdo que qualquer nação já implementou, porque no mundo inteiro eles fazem exatamente o contrário. Certo? Então a Lei Candir é a principal responsável pelo nosso subdesenvolvimento, pelo nosso atraso, pela nossa reprimarização, pela nossa desindustrialização. A Lei Candir tem que ser abolida. Além de abolir a Lei Candir, o governo deve parar de enterrar dinheiro na agricultura, para ela devastar mais terra, para ela causar mais dano ambiental, mais dano econômico, mais dano social. A agricultura familiar, que produz matéria-prima para a indústria brasileira, que alimenta o povo brasileiro, ela deve ser incentivada. Mas o agronegócio não tem nenhuma função. Aí conseguir divisa, gente, um container de soja não vale $2.000. Um container de microprocessadores vale mais de $1 bilhão. Então, se você quer gerar divisa, invista em tecnologia, invista em indústria de ponta, invista em ciência. Muito mais lucrativo, gera muito mais divisa, muito mais emprego, muito mais desenvolvimento, muito mais empreendedorismo
do que simplesmente criar desertos verdes de monocultura, ou sair abatendo animais e vendendo os cadáveres, ou sair recolhendo pedra e vendendo para os outros países. Então a situação da nossa economia é, nos tornamos um exportador de commodities e matéria-prima para outros países gerarem riqueza, renda, desenvolvimento e emprego. Esse é o estado atual da economia brasileira. É dominado por bancos. Os bancos, eles ficam com 1/5 da renda nacional. Metade do gasto público vai para pagar a dívida, certo? Vai para pagar a dívida. E 20% do consumo das famílias também vai para os bancos, na forma de juros e dívida. Então, os bancos estão drenando mais de 1/5 da renda nacional. Essa é a nossa situação. Está sendo destruída economicamente pelo agronegócio, enquanto a população está sendo empobrecida pelo setor financeiro, pela finança e pelo banco. Agora, o que a gente deve fazer? Evidentemente, em primeiro lugar, abolir a Lei Candir. Isso é fundamental. A Lei Candir tem que ser abolida. Segundo lugar, cobrar imposto de rico, cara. O nosso esquema tributário é asqueroso, é nojento, é repulsivo. São Paulo, governado pelo PSDB, mas amando do bolsonarismo de extrema direita, reduziu o imposto sobre herança, que já era ridículo, 4% para 0,5%. Quer dizer, rico não paga imposto. No resto do mundo é 40%, 10 vezes mais. Era 10 vezes mais, né? Era 10 vezes mais. Agora é 80 vezes mais. No resto do mundo o imposto sobre herança é alto. Por quê? Exatamente para gerar empreendedorismo, para gerar meritocracia. Não existe mérito nenhum em nascer de uma barriga rica. Não existe empreendedorismo quando é só você administrar o que você já herdou. Não existe desenvolvimento, não existe inovação. Não existe redistribuição de renda. O que só existe é concentração e violência. E injustiça social e econômica. Então, o imposto sobre herança deve subir dos atuais 4% para pelo menos 30%. O ideal seria 40%. Mas 30%, 25% já está bom. E valer para rico. A pessoa deixou uma casa, deixou um carrinho, o imposto tem que ser baixo. A pessoa deixou um mercadinho, o imposto pode ser baixo. Mas se a pessoa deixou uma grande fortuna, ela tem que ser muito bem taxada. Aliás, não existe imposto sobre grande fortuna. Não existe imposto sobre grande capital. Isso é o mais completo absurdo concentrador de renda. Então, essa política fiscal é feita para concentrar renda, oprimir pobre e enriquecer os que já são ricos à custa dos nossos impostos. A Lei Candir, a mesmíssima coisa. Para atrasar a economia, reprimarizá-la, impedir o seu desenvolvimento, desindustrializar e ainda concentrar renda na mão de fazendeiro, minerador, financista, latifundiário. Certo? Então está tudo errado. Tem que repensar seriamente o sistema fiscal brasileiro. Não é aquela conversinha, você trabalhou 5 meses para o governo. Não, você trabalhou 5 meses para banco, você trabalhou 5 meses para fazendeiro, para latifundiário, para agronegócio. Quando você fala, estou trabalhando de graça para o governo, se o governo manda metade do dinheiro para os bancos e os bancos ficam com 5 meses de imposto, quer dizer que 2 meses e meio você trabalha para financiar rico. É você que financia o agronegócio. É você que está pagando para eles desmatarem. Correto? É você que está pagando. É você que está financiando. O seu imposto financia isso. Eles não pagam imposto nenhum. Pelo contrário, eles ficam com o seu. Então isso tem que ser mudado urgentemente. E a participação do Brasil internacionalmente também tem que mudar. Nesse sentido, nós comentamos, o Brasil começou muito mal, mas muito mal mesmo. Eu não sei quem foi o lacrador ou lacradore identitário que organizou a cerimônia de posse do presidente Lula, mas a hostilidade da primeira e da segunda dama contra a delegação do Irã por causa daquela narrativa mentirosa de opressão à mulher, por causa daquela palhaçada, o ridículo, a maneira desrespeitosa como se tratou o vice-presidente da China, certo? A Rússia percebeu a palhaçada que foi e mandou uma representante qualquer de terceiro escalão. O Maduro nem veio. Então, geopoliticamente, nós começamos muito errado, mas muito errado mesmo. Temos que buscar a paz. Não existe paz com fascista, Lulindo, meu amor. Não tem paz com fascista. A soberania, respeitar a soberania. Temos que respeitar a soberania, certo? Do povo. Os habitantes da Nova Rússia são russos. Então,
É justo que eles voltem para a Rússia, eles são soberanos para decidir e decidirem plebiscito. Se você estivesse ou estava querendo dizer isso, eu concordo com você, Lula. Caso contrário, você está papagaiando o Biden. Eu não sei se você lembra, querido presidente Lula, meu amor, quem é o Biden? Era o vice-presidente do filho de do Obama, que te deu o golpe. Foi o Biden que orquestrou o seu golpe. Foi o Biden que orquestrou o golpe contra a Dilma e o Biden que orquestrou a sua ida para a cadeia. Você está lembrado quem é o Biden, presidente Lula? Lembre-se, a história não esquece. Lembre-se, foi ele que te colocou na cadeia. Foi ele que deu o golpe na presidente Dilma. Ele autorizou. Tá certo? Não esquece que é o Biden, não. E lembra que o Putin e o Erdogan foram os que tentaram alertar a Dilma porque estava para vir. Então é necessário a gente ter memória. É muito importante a gente ter memória, a gente ter vergonha na cara, a gente abolir a Lei Candir e a gente fazer uma reforma fiscal urgente que deixe de colocar o povo e a classe média para enriquecer latifundiário, para enriquecer banqueiro, para enriquecer mineradora, para enriquecer estrangeiro e passe a beneficiar o próprio povo e o próprio país a partir do desenvolvimento, da geração de consumo e da distribuição de renda. É isso que a gente tem que fazer, ok? Tenha uma boa noite.